Olá, amigos da FEB TV. Estamos iniciando mais um programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. A comunicabilidade com os espíritos remontam à mais recuada antiguidade. Desde o homem primitivo até os nossos dias, a história tem nos relatado vários casos, como, por exemplo, Abraão, que recebeu a visita de 3 anjos. Temos o caso de Tobias, que o anjo o acompanhou na sua tarefa. Gabriel, que teve um papel importante, que começou primeiramente com Zacarias, depois com Maria e assim por diante. E muitos outros, Nos nossos dias, na Idade Média mesmo, nós tivemos Joana d'Arc e o Chico Xavier, mais recentemente entre nós. A própria doutrina espírita ela veio através da comunicação com os espíritos. E Kardec faz a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, respondeu os espíritos. De tal ponto que, de ordinário, são eles quem vos dirige. Então, o tema do nosso programa de hoje é a comunicabilidade com os espíritos. E para falar sobre a comunicabilidade com os espíritos, nós recebemos no nosso estúdio de hoje aqui a presença do Marcos Bragato, do Saulo César, o Luiz Julião Ribeiro e o Flamarion. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Obrigado. Então, meus irmãos, e qual é essa questão de comunicabilidade com os espíritos? Parece que Moisés andou proibindo, uma coisa assim, né? E aí, Saulo, o que você tem para nos trazer sobre esse ponto? Mas a gente sempre repete aquela reflexão, né? Se Moisés proibiu algo, é porque era possível realizar esse algo. Claro. Se não fosse possível, a proibição não teria nenhum sentido. Mas o que a gente sempre tem que refletir são em 2 aspectos. Primeiro, aquilo que Moisés proibiu, de que natureza é? Como é que se processa? Essa comunicação dos espíritos, como é que ela ocorre? E se houve uma proibição, qual o sentido dessa proibição? Porque a gente sabe que muitas coisas, até na nossa vida, que a gente proíbe para uma criança, para um adulto é permitido. Exatamente por resguardar a criança de determinados problemas. O sentido da proibição de Moisés tinha exatamente essa direção, prevenir os abusos. E é interessante que é o próprio Moisés desencarnado, como espírito, que vem se comunicar com o Cristo no Monte Tabor. Vem também, digamos assim, refazer a proibição, Não deixa de ser um pouco irônico, que aquele que fez a proibição em determinado momento é o que, quando nós temos o advento do Cristo, é o Espírito que vem se comunicar. Tem uma outra questão interessante com relação a isso, que se nós formos levar ao pé da letra a questão da proibição, ou seja, o Cristo teria transgredido a própria lei de Moisés, o que seria um contrassenso. Contrariando a lei de Moisés com o próprio Moisés. Com o próprio Moisés, Então, realmente, essa questão merece uma análise, mais profunda e não simplesmente tomá-la ao pé da letra, como você bem colocou, Na verdade, era algo que alguns abusos vinham sendo cometidos e era necessário contê-los, E a própria doutrina espírita hoje, ela vai nessa linha mesmo da prática responsável, E quando a gente fala da antiguidade, praticamente todos os povos, como você estava colocando no começo, têm registros de comunicação dos espíritos. Nós temos na própria Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 28, que Saul procura uma profetisa para pedir um conselho de Samuel, que já estava desencarnado. Nós temos nas culturas egípcias, na cultura grega, uma quantidade enorme de registros dessa comunicação. Ou seja, a conclusão que a gente chega é: o fenômeno existe. O fenômeno faz parte do nosso cotidiano como humanidade. A nossa questão é tentar entendê-lo e tentar, na medida que nos é possível, utilizar algo que é natural, que é da natureza, em favor do progresso, do bem da humanidade. Voltando aí à questão de Moisés, um outro aspecto também de enorme relevância para a reflexão é que os 10 mandamentos é resultado de uma comunicação mediúnica, como chamamos hoje na doutrina espírita, ou a comunicação espiritual, que muito embora lá naquela época se diga que foi o próprio Deus quem transmitiu, mas sabemos que aquilo foi um fenômeno mediúnico, foi obra de espíritos altamente elevados que realizaram aquilo em nome de Deus, porque é assim que funciona, como nós compreendemos hoje,
De sorte que o Saulo lembrou muito bem, a proibição de Moisés, ela decorre de um fenômeno muito comum até nos nossos dias. Os homens sempre abusaram das coisas grandiosas, das coisas importantes. E essa comunicabilidade com o mundo espiritual não poderia ficar fora. Se sabe que até hoje se abusa, e muito desta possibilidade, que é a busca de informações junto à espiritualidade, né? Até hoje se abusa disso. Agora, conforme foi dito, é verdade, você proíbe quando você está falando com pessoas que não têm discernimento para decidir por si próprio. Tanto assim é que a doutrina espírita não proíbe, mas ensina, esclarece, diz, olha, isso não é conveniente, mas não vai proibir ninguém de agir porque não compete. Né? A religião consegue explicar o fenômeno e nos dá a condição de utilizá-lo. Perfeitamente, né? Mas a religiosidade, lá no seu começo, fazia sentido essas proibições. Tanto assim é que se você for analisar, por exemplo, a mensagem dos 10 mandamentos, quando Cristo, os 10 mandamentos eles são proibitivos. Não matarás, não roubarás. Se você vem para o Cristo, você não vê esse mesmo estilo, essa mesma premissa. Não, Jesus ensina, porque o que nós temos, nós não vamos fazer ou deixar de fazer apenas porque nos foi proibido, mas porque nós chegamos à conclusão que não nos convém. Porque esse é que é o princípio do caminhar para a evolução. Uma outra coisa que sempre me chama a atenção também quando a gente fala da comunicabilidade são aquelas figuras que estão presentes no Velho e no Novo Testamento dos anjos. Os anjos que a todo momento estão atuando, estão interferindo, estão orientando. E o que são esses anjos? Ou a gente acredita, como alguns acreditam e a gente respeita, que os anjos são seres à parte da criação, que foram criados por Deus perfeitos, e aí a gente começa a fragilizar um pouco a justiça divina, né? Porque por que criar seres perfeitos e outros tão imperfeitos? Isso não é muito ajustado ao que a gente entende de um Deus soberanamente bom e justo. Não é a justiça universal, né, Saulo? E se esses anjos, o que são? A doutrina espírita esclarece que esses anjos são espíritos. Espíritos que já estão num nível muito avançado de evolução e que vêm. Então, o maior registro de comunicação dos espíritos são essas comunicações dos anjos que estão a todo momento presentes na Bíblia. E assim como a gente busca instruir nossos filhos, né, os espíritos superiores buscam nos instruir, né? Como a gente fala, a doutrina espírita é muito jovem, né? Ela foi codificada em 1857. Mas as tradições religiosas dentro do cristianismo antes disso também tinham os seus santos. Quando você fala assim, um santo, vou orar para um santo, pedir para um santo, me dá uma intuição. O santo é um espírito evoluído, desencarnado. Né? Se ele vier, se ele der uma orientação, se ele ajudar, de alguma forma, ele está se comunicando com aquela pessoa que fez a solicitação, que fez o pedido. E a comunicabilidade é um princípio natural do universo. Imaginemos nós se não houvesse a comunicação entre nós. Até os animais se comunicam. Os homens conseguem se comunicar com os animais. De modo que a comunicabilidade é um princípio universal. Não faz o menor sentido se existem a alma ou o espírito, e se essa alma ou espírito continuam íntegros na sua individualidade, na sua sabedoria, no seu conhecimento e até nos seus vícios, é mais do que natural que este princípio da comunicabilidade, que é natural, que não é invenção, que é divino, que é da natureza, continue existindo em todos os seus parâmetros, em todas as suas dimensões. É como se nós imaginássemos que alguém que tenha ido morar num outro país, num outro continente, simplesmente não pudesse mais comunicar com os outros. Ainda mais hoje, quando nós vemos as comunicações se ampliando, se sofisticando de tal modo que a gente percebe como é fácil se comunicar. Imagine hoje a comunicação através da internet, através do celular, sem fio, sem nada, que para muitos é um verdadeiro milagre isso, porque a maioria de nós nem compreende como é que isso acontece, a gente só faz.
A gente fala porque fala, fica alegre e feliz, porque isso é um princípio, né? O Emmanuel chama isso de trocas, as trocas, que na verdade não é só material, é a troca no relacionamento entre os seres. Você falou aí em isolamento. Kardec trata desse assunto no Livro dos Espíritos, quando ele fala assim, que o homem no isolamento, ele se embrutece e se estiola, ele se definha. Então nós precisamos nos comunicar. O mundo espiritual é a nossa verdadeira morada. Então eu não mudo para os Estados Unidos e deixo me comunicar aqui com o Brasil. A gente continua comunicando. Porque estão aqui os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, todo o nosso grau de relacionamento está aqui. Você também, né? Então o que o Moisés proibiu, a doutrina também proíbe. Que é você fazer uso da mediunidade para qualquer coisa. Que diz também no Evangelho que a mediunidade é uma coisa santa. Deve ser praticada santamente, religiosamente. Que é um reflexo também daquela parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro, que é uma parábola, que não é a descrição de um fato, é uma parábola, o próprio Cristo diz isso, em que Abraão diz ao rico, quando ele pede para que os espíritos vão lá e avisem os parentes dessa realidade, e ele chama a atenção. Eles têm Moisés e a lei, chamando a atenção exatamente para isso. Os espíritos superiores não vão nos substituir naquilo que nos compete realizar. Não vão estudar por nós, não vão fazer com que nós efetivamente tenhamos um conhecimento que nos é possível ter com o esforço, com a dedicação, e eles vão vir aqui e responder, como a gente não responderia à prova do nosso filho no colégio. Exatamente. Bom, nós estamos aqui hoje estudando o tema comunicabilidade com os espíritos no programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com nossas reflexões. Voltamos com o programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, aqui na FEB TV, e estamos hoje abordando sobre o tema comunicabilidade com os espíritos. Eu pergunto a vocês, essa comunicabilidade é a exclusividade da doutrina espírita ou ela é geral para toda a humanidade? Acho interessante, Maurício, que quando a gente pensa no fenômeno, como a gente estava conversando no bloco anterior, o fenômeno é uma realidade, ele está patente, ele está presente, né? A gente precisa entendê-lo. É só o Espiritismo que olhou para esse fenômeno e quando a gente consulta a história a gente percebe que não. Pessoas ilustres, cientistas, homens de ciência, e a gente pode citar aqui alguns, William Crookes, que foi descobridor dos raios catódicos, um cientista que teve uma grande contribuição no ramo da física, estudou a comunicabilidade dos espíritos. Charles Richet, que foi Prêmio Nobel de Fisiologia em 1913, estudou a comunicabilidade e escreveu no final da vida dele um livro chamado A Grande Esperança, que é muito interessante. César Lombroso, que deu uma contribuição muito importante, talvez uma das contribuições mais importantes no surgimento da antropologia criminal na Itália, estudou comunicabilidade dos espíritos. Até Conan Doyle, que foi um grande escritor, o autor do personagem que a gente conhece, né, como Sherlock Holmes, estudou comunicabilidade dos espíritos. E há um depoimento muito bonito dele no final da vida, em que ele fala que ele estudou os fenômenos e que ele tem absoluta certeza de que isso é uma realidade. Então, o fenômeno não é algo que surge com o espiritismo. Na verdade, a doutrina espírita surge através do fenômeno, ajuda a explicá-lo, ajuda a entendê-lo, para que a gente pudesse fazer um bom uso. É como a energia nuclear. Nas mãos de pessoas inaptas pode ser algo muito danoso. Na mão de pessoas experientes pode produzir um benefício enorme para a sociedade. E alguns desses estudiosos que você falou aí, alguns deles eles queriam desmistificar. Achavam que aquilo era um fenômeno, né, de mágica, então eles queriam ir lá para provar que estava errado. Aí logo eles se deparavam que aquilo ali tinha um fato real, né, um fato. O próprio Kardec mesmo, né, que descobriu que por trás daquele movimento da mesa tinha alguma coisa de especial, inteligente. alguma coisa inteligente, né? E esse ponto é muito importante, histórico, porque ele faz o reencontro da ciência com a religião, que por muitos séculos andaram dissociados, né? E é exatamente nesse momento é que, historicamente, a humanidade consegue fazer o reencontro da ciência com a religião, porque se nós formos observar, como já foi dito, os fenômenos ocorreram em todas as épocas, em todos
os locais, né, do nosso planeta. Agora, com a doutrina espírita, é que ele ganha esse cunho científico, porque até então, antes era tudo muito místico, tudo muito mal compreendido. Joana d'Arc mesmo, que ouvia as vozes, né, dos espíritos e tinha uma missão a executar, mas foi queimada na fogueira pela incompreensão e por uma série de outros fatores. Mas com a doutrina espírita ocorre, então, essa união, né, entre a ciência e a religião. Agora, um ponto importante a resgatar lá no Novo Testamento é o alerta de João, né, quando ele diz, caríssimos, né, não acreditais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque se a comunicação é uma realidade, essa realidade pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Daí a importância de desmistificá-los, né? Se é algo normal, se os espíritos podem se comunicar, a gente tem que compreender que, assim como os humanos, os encarnados, né, cada um possui uma condição espiritual diferente. Então não é toda mensagem que contém a verdade ou que contém a sabedoria, né? Isso porque nós sabemos, isso é do nosso dia a dia, que morre ou desencarna, como nós dizemos, todos os dias, espíritos de todos os graus de evolução e de todos os graus de virtudes e de vícios. Se a comunicabilidade é um fenômeno natural e se realmente, porque é verdade, existe esse intercâmbio entre os que continuam na Terra e aqueles que deixaram o corpo físico, naturalmente que os espíritos, por exemplo, desonestos, irão continuar comunicando, dando vazão às suas desonestidades. Assim como os espíritos virtuosos, aqueles que se entregam em favor da coletividade e do bem, não tem por que eles isolarem da gente, esquecer a nós que ficamos aqui. Não, eles vão continuar trabalhando em nosso bem. Mas eu gostaria de lembrar que esse fenômeno da comunicabilidade, nós já falamos isso aqui, mas eu vou enfatizar, é um fenômeno natural. Observem, a própria comunicação nossa com Deus é baseada no mesmo princípio. E, segundo o nosso ver, todas as religiões pregam a comunicação das suas criaturas com o seu Criador, que é Deus. E a gente sabe, porque o Espiritismo estuda isso cientificamente, né, que a comunicabilidade é feita por meio do pensamento. É por intermédio do pensamento que existe essa comunicabilidade. Ela se materializa de diversas formas, pela voz, pelos sinais, pela tecnologia, porque antes nem existia e agora existe, mas a fonte, vamos dizer assim, primária e real da comunicação é o pensamento. E este mesmo pensamento, por meio do qual nós nos comunicamos com o Pai, com Deus, e sabemos hoje, com o Espiritismo, que isso é uma realidade, que o Espiritismo tem essa feição, como disse o Marco, científica. O Espiritismo não surgiu de ilações, de crendices, não, foi de investigação científica, né? Então nós podemos e conversamos sim com Deus, conforme a gente hoje pode conversar com uma pessoa em qualquer continente, através dos aparelhos, né, de tecnologias que estão hoje à nossa disposição e que nós não tínhamos antes. E veja, o homem da Terra, por ter isso como intuição, vive atrás de outros seres em outros planetas, exatamente para estabelecer essa comunicabilidade. E essa é a grande contribuição da doutrina espírita. No momento de maturidade da razão, no momento em que a gente começou a se desvencilhar do misticismo, surge o Espiritismo exatamente para nos dar condições de lidar com essa realidade. E a grande obra de Kardec, nesse sentido, que a gente não pode deixar de citar, é o Livro dos Médiuns, que é uma obra extraordinária, que aborda a questão da comunicabilidade, aborda a questão da intervenção dos espíritos na nossa vida de uma maneira muito clara, com o bom senso que era característico de Kardec, com o zelo, com o cuidado sistemático que ele tinha e que faz parte do corpo da doutrina espírita, nos orientando de uma maneira muito segura para entender esse fenômeno da nossa realidade. E Saulo, tem um aspecto interessante. Hoje, com o Espiritismo, nós já temos ideia do que representa o nosso planeta
em termos, por exemplo, evolutivo. Nós sabemos que a Terra é uma escola, é também um hospital e funciona também como penitenciária para nós que aqui vivemos. E que é uma escola das mais primárias no universo. Ora, seria muito razoável que os espíritos mais elevados, os filhos de Deus que já percorreram um caminho mais longo que o nosso, estivessem prontos para exercitar a fraternidade, nos socorrendo. E a história religiosa mostra, conforme já foi dito aqui, que a espiritualidade sempre esteve presente na humanidade, trazendo informações. Os 10 mandamentos com Moisés. Quando Jesus foi nascer, houve todo um trabalho, uma intervenção intensa da espiritualidade junto à humanidade da Terra, somente naquela região que Jesus nasceu. Por exemplo, Zacarias, o pai de João Batista, foi visitado por um chamado anjo, que a gente sabe que é um espírito elevado, para anunciar que João Batista ia nascer. Quando Jesus foi nascer, o mesmo anjo compareceu na presença de Maria para informá-la de que ela recebeu Cristo. José recebeu várias informações através de sonhos para, de certo modo, administrar a vida de Jesus nos seus primeiros anos de vida. Jesus conversou no Tabor, já foi dito aqui, com Elias e com Moisés, né? De modo que a intervenção dos espíritos sempre foram presentes. E com a doutrina espírita, houve, na verdade, o que nós chamamos de Pentecostes universal. Houve uma manifestação maciça da espiritualidade para realizar essa obra monumental de transformação da humanidade para a terceira era do nosso planeta, que é a de regeneração. Então existiu aí uma sequência lógica, né, dos fatos, né? Começando com Moisés, a primeira revelação. A revelação vem de onde? Vem do mundo espiritual. Então ele trouxe os 10 mandamentos e trouxe vários outros ensinamentos ainda. Foi, segundo consta na obra, os maiores médios daquela época, no momento dele, né? Depois nós tivemos Jesus, que conversava com os espíritos, né? Orientava os espíritos. Tinha também a comunicação com o Pai, que ele conversava com o Pai assim, num canal direto, né? E isso é bom a gente frisar, né, Zé Luiz? Que Jesus era o que os espíritos superiores chamam de médium de Deus. E ele mesmo deixa muito claro que ele tinha a sintonia perfeita com o Pai. Que tudo que ele trouxe foi o que o Pai recomendou e determinou que ele trouxesse. Então, isso é muito interessante, porque todos os outros médiuns que pisaram na Terra faziam a intermediação com os espíritos, mas Jesus não, com o próprio Deus, na condição de governador maior do nosso planeta. Pois é. E depois de Jesus, nós temos a terceira revelação para nós espíritas, né, que é o Espiritismo. Foi trazida através de quem? Da mensagem dos espíritos, através de médiuns, né? Aliás, médium é o intercâmbio, é o que faz o intercâmbio, né? É o intermediário que recebe do mundo espiritual as mensagens e materializa para nós aqui. Então, aquelas meninas daquela época tinham 12, 13 anos de idade, né, Saulo? As médiuns no qual Kardec utilizou para trazer a mensagem de Jesus. Mas eu perguntaria aqui, aqui o Kardec fala que os espíritos influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem, né? Então, eu queria saber, nós somos marionetes, será? Será que a ideia é essa? Ou por quê? Como que vem essa advertência, né, dos espíritos, né? Que nós somos constantemente, né, ele fala aqui, de ordinário, quer dizer, frequentemente. Então nós vamos deixar então essa questão aqui para o próximo bloco. Estamos chegando ao finalzinho do segundo bloco do estudo do Evangelho e hoje estamos abordando o tema a comunicabilidade com os espíritos. Aguarde um instante só, retornaremos breve. Estamos de volta com o nosso programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, no terceiro e último bloco. E nós deixamos aqui hoje, no último bloco, né, uma questão, uma pergunta, para nós fazermos as reflexões durante o nosso intervalo, perguntando, será que os espíritos nos temos assim como marionetes? Ou será que nós temos liberdade, livre-arbítrio? Como que funciona isso? Acho interessante porque a característica de Kardec era abordar um tema, mas não parar na superficialidade.
é ir aprofundando através de várias questões. Então, quando a gente trata dessa questão, nós não devemos simplesmente parar nela, porque ela é o começo da discussão. Se a gente vai para a questão 466, aí Kardec toca nesse ponto, porque ele pergunta: por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? E aí os espíritos esclarecem: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. E encerram a questão dizendo: outros espíritos te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, o que nós temos aqui são ideias, são direcionamentos que, ora, apontam para coisas que não vão nos fazer bem, ora, para coisas que vão nos auxiliar, fazer com que a gente progrida, que a gente seja mais feliz. Todas essas forças estão colocadas à nossa disposição, mas quem vai escolher a quem dar ouvidos somos nós. Semelhante a ser um pai nessa sala que tem os seus filhos, quando eles são criancinhas, estão aprendendo a andar, o pai tem que segurar na mãozinha dele, né? Para quê? Para que ele não caia, não machuque. Quando ele começa a andar sozinho, aí o pai deixa ele caminhar. Por exemplo, se eu vou pôr o filho na escola, nas séries iniciais, quem escolhe a escola é o filho ou é o pai? Não, você vai estudar nessa escola aqui. Por quê? Por causa disso. Até mesmo o fator financeiro, o fator uma escola boa, escola, né? Quando eles crescem, eles vão escolher. Não, pai, eu quero fazer uma faculdade disso. Então é assim. Nós somos ainda orientados pelos espíritos porque eles estão nos ajudando, nossos anjos guardiães, aqueles espíritos que têm missão de estar do nosso lado, como um pai orienta um filho. Eu me lembro sempre de um desenho do Walt Disney que tinha, na minha época, quando eu era pequeno, eu via do Pato Donald, que tinha um anjinho de um lado e um diabinho do outro, os dois tentando influenciar, e no final das contas prevalece a escolha. Eles poderiam colocar opções para ele, mas a escolha, quem tomava, era o personagem central, que é uma figura simbólica daquilo que nós somos. Né? Então a gente tem que imaginar que quando se fala que nos dirigem, não é como dirige um carro, né? Mas às vezes até faz uma comparação a um animal. Quando um cavaleiro monta no animal, ele dirige, mas o animal tem a sua vontade. Muitas vezes os nossos espíritos guias tentam nos influenciar as boas ações e a gente empaca, né? Então a gente continua com a nossa vontade, apesar de ter essa vontade maior, ou às vezes menor, de nos direcionar para determinado ponto. Mas os bons espíritos não insistem com a gente. Se eles nos colocam uma posição e nós queremos ir para outra, eles Respeita, porque faz respeitam, parte do aprendizado. que faz parte do livre-arbítrio. Mas é muito semelhante, Marcos, antes de você falar, é muito semelhante a um filho que teme enfiar o dedo na tomada. Ele quer enfiar o dedo na tomada, não pode, não pode. Uma hora ele enfia o dedo lá, toma um choque, nunca mais ele vai querer enfiar o dedo na tomada. Né? Então nós aprendemos, às vezes, com as nossas próprias quedas. Nós temos que tropeçar, às vezes, para enxergar que ali tem um obstáculo, né? Faz parte do aprendizado, né? Esse exemplo que você deu aconteceu literalmente comigo quando criança. Minha mãe se orientava, né? E, na verdade, eu só aprendi depois que eu coloquei o dedo lá na tomada. Mas eu queria dizer, resgatar até uma fala do Julião no outro bloco, com relação ao nosso pensamento, né? Porque na própria pergunta, a gente vê que as respostas são muito, né, inteligentes, mas as perguntas também são, né? Que Kardec colocou. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, né? Então veja a importância dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, como diz Emmanuel, pensamento é matéria, né? Então é por meio dos nossos pensamentos que nós nos consorciamos com o próximo, com as outras pessoas e com os outros espíritos, né? Então, a importância, e aí nós buscamos no Evangelho do orai e vigiai, é em relação aos nossos pensamentos, porque se nós não mantermos uma sintonia edificante, aí sim, então nós vamos estar muitas vezes à mercê de espíritos, né? Espíritos ainda bastante equivocados e dificultando, inclusive, o auxílio dos espíritos mais evoluídos e que nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, ou seja, nós podemos muitas vezes facilitar ou dificultar a ação dos benfeitores espirituais por conta das nossas escolhas, da nossa vontade. Então é importante que nós cuidemos muito dos nossos pensamentos, né?
porque nós precisamos estar atentos à nossa realidade, né? Uma forma, outro dia ouvindo uma palestra aqui na própria FEB, uma palestra onde o palestrante disse, nós podemos observar em que estágio realmente estamos, observando aquilo que fazemos nos nossos momentos em que não somos observados por nenhum encarnado. Para onde, né, levamos o nosso pensamento, as nossas vontades, e precisamos observar, né, e necessariamente corrigir aquilo que não estiver, né, quando não estivermos nos associando com pensamentos edificantes, né, pensamentos e atitudes, né, as atitudes são a consequência do pensamento. O que lembra Paulo quando dizia, né, uma nuvem de testemunhas que me seguem a todo tempo. Né? E a gente pensando na nossa atualidade, os espíritos, a comunicabilidade se dá através de vários canais. Porque muitas pessoas pensam que a comunicabilidade é só aquilo que eu vou encontrar num centro falando com o médium. Essa é uma forma de comunicação, através do instrumento, do intermediário, que é o médium. Mas, eventualmente, a gente sabe pela doutrina espírita que os espíritos podem se comunicar diretamente, tanto do ponto de vista da manifestação exterior, ostensiva, um aparecimento, quanto da intuição, daquele pensamento soprado na nossa cabeça, daquilo que vem e que a gente percebe que não é nosso. Os sonhos também são outra forma de comunicação. Quantas pessoas já não tiveram o sonho com um parente falecido, alguém que a gente gosta muito, que no momento de dificuldade você dorme, tem aquele sonho com aquela pessoa e acorda no outro dia um pouco mais aliviado, um pouco mais consolado, um pouco mais esperançoso. Então a comunicação com os espíritos é algo que ocorre de diferentes formas. Por isso a importância da gente estar atento ao mecanismo básico, que é em que estação de rádio que eu estou sintonizando a minha mente e meu coração. Exato. Quantas vezes você está fazendo uma tarefa difícil, não está conseguindo, aí você, vou dormir, vou descansar, né? Aí você deita, dorme. No dia seguinte você acorda, quando você pega a tarefa, está ali, como é que se faz? Tem um livro... Por que será que acontece isso? Será que o sono... Não, é que nós vamos no mundo espiritual, lá nós temos nossos orientadores, os espíritos vão nos ajudar. Estuda quando faz assim, assim é melhor, você está fazendo assim, não vai dar certo. Né? Tem um livro interessante, do mesmo autor de Fernão Capelo Gaivota, eu não sei quem chegou a conhecer o livro e o filme, é uma música extraordinária, mas vem de um livro cujo autor é o Richard Bach. E o Richard Bach tem um outro livro escrito chamado Fora de Mim, em que ele relata uma experiência, porque ele construía aviões, ele estava com um problema numa peça e a solução veio exatamente de um momento em que ele está em desdobramento. É um livro pequenininho, fininho, mas muito bonito da gente... E um outro aspecto também importante na questão da comunicabilidade, porque nós já aprendemos com os espíritos da codificação da doutrina espírita que nós, filhos de Deus, somos semelhantes a sementes espirituais, que quando Deus nos cria, Ele já nos dota de todos os elementos embrionários do nosso destino, que é a perfeição. A comunicabilidade, já foi dito aqui e nós repetimos, sempre houve um sentimento da humanidade que ela existe e sempre existiu. Por exemplo, a gente percebe alguns segmentos religiosos que dizem que nós somos induzidos pelo demônio e pelo anjo de guarda, que um manda você fazer o mal, o outro manda você fazer o bem. Isso, na verdade, é o reconhecimento ou a intuição da existência desse princípio que é a comunicabilidade. E aí, com relação a essa grande influência, é que a influência ela funciona como fator, como indutor. Isso que os espíritos respondem aí. Porque, veja, a comunicabilidade, se a gente fizer uma comparação hoje, por exemplo, com a mídia, a gente pergunta, a mídia influencia os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos costumes? Sim, muito mais do que a gente imagina, porque é a mídia, inclusive, quem seleciona os temas que a sociedade vai debater, vai falar. Muitas vezes eles pegam um assunto e ficam meses e até anos em cima daquilo e todo mundo acaba sendo atraído por esse assunto durante muito tempo, de modo que essa influência é fator. E aí entra isso que foi dito aqui, nós temos o livre-arbítrio, vai depender de cada um de nós. E aí o Saulo tocou num assunto bem interessante, porque nós temos, por exemplo, a televisão. Tem vários canais. O canal é você que escolhe.
Eu não vou escolher o canal com o qual eu desejo, né, estar em sintonia. E isso tem a ver com a minha predileção, com o meu gosto, aquilo que eu gosto mais, aquilo que mais me interessa. O programa que eu mais gosto, fico até mudando de televisão, de canal de televisão. Veja vocês, esse é o mesmo princípio, é o mesmo sistema, não muda. A nossa relação com os espíritos também ela é baseada nas nossas tendências, nos nossos desejos, nos nossos gostos. É isso que vai fazer eu sintonizar-me com o espírito superior ou com o espírito inferior ou com o espírito mediano. Porque há uma espécie assim de associação mental entre nós e os espíritos, como existe entre nós agora. O que são as panelinhas que a gente chama? As panelinhas são pessoas que se afinizam pelas práticas, pelos costumes, pelos gostos, por aquilo que realiza, né? Carl Gustav Jung nos diz que nós nascemos originais e morremos cópias. Né? Tanto nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. Mas estamos encerrando o nosso programa. Queria lembrar da passagem do Evangelho de um homem que estava perdido no deserto. Ele estava já para morrer de sede. A sede já estava para que ele desfalecesse. Mas aí veio um anjo e soprou alguma coisa no ouvido dele. Isso lhe deu forças, né? Ele levantou e viu ao longe um regato, né? Aí a Kardec fala, se eu for um homem de fé, dirá assim, pai, obrigado pela intuição que eu tive. Mas se for um homem que não tem fé, assim, eu sou esperto, viu como é que eu escolhi o lugar certinho? Né? Então, com essa mensagem, nós encerramos mais um programa, Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje aqui nesse debate e especialmente a você que está nos assistindo. E fica aqui o convite para que você fique conosco nos próximos programas.